Rolim, professor aqui na UFSCar. A maioria de vocês são alunos do nosso Centro de Pesquisa e Extensão em Geotecnologias. Alguns de vocês são convidados da própria universidade ou até membros externos. A gente recebe aqui hoje o palestrante Kleber Castro, tá? Para a palestra intitulada Indústria 4.0 e Transformação Digital. O Kleber é graduado em Engenharia Mecânica com especialização em Indústria 4.0, Inovação e Transformação Digital, além de suas experiências em indústria, energia, tecnologia e telecomunicações, possui formação e certificações em métodos ágeis de projetos, perfil intraempreendedor e Agile Coach. Atua também como mentor de startups e negócios disruptivos e na condição de voluntário para organizações como Inovativa Brasil, FINEP e SEBRAE. Então, Kleber, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que está todo mundo muito ansioso para ouvir, né, a tua palestra e saber um pouco mais sobre esse tema super interessante. Nós temos aqui um grupo de alunos, principalmente, graduandos, alguns pós-graduandos e alguns convidados externos. No momento, 70 já ouvintes. Tá? Então, sejam bem-vindos todos os ouvintes também. Isso aqui é um evento organizado pelo CPGEL, que é coordenado por mim e pelo professor André Toledo, que deve estar nos assistindo agora no momento. A palestra vai estar programada para durar mais ou menos aí 1 hora, podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, claro. Nós vamos pedir para todo mundo ficar com o microfone ligado. Nós temos um chat que vai ficar aberto. Vocês podem deixar perguntas por escrito a qualquer momento, ou deixar o nome de vocês pedindo uma palavra, e ao final da apresentação do Kleber, a gente vai abrir o espaço, então, para ele responder essas perguntas, ou até vocês fazerem as perguntas pessoalmente para ele, e a gente faz algum bate-papo aí, dependendo aí, então, do tempo disponível do Kleber. Então, Kleber, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece muito a tua presença remota, né, nesse momento de pandemia. Por favor, fique à vontade, qualquer coisa, nós estamos aqui, é só dar um grito. Obrigado, viu? Poxa, muito legal. Eu que agradeço, mais uma vez aí, é uma satisfação estar compartilhando, compartilhar um pouco desse conhecimento que eu adquiri nesses últimos 3 anos sobre Indústria 4.0. Pelo tempo, a gente não vai, né, se ater muito a questões de detalhes, né, mas eu vou apresentar algumas questões que eu acredito que vai gerar alguns insights, alguns gatilhos interessantes no sentido e atendendo o público-alvo, que são estudantes, né, de engenharia, de graduação e pós-graduação. Esse é meu objetivo com essa palestra, tá? Contribuir com a formação e com insights, tanto a respeito da geotecnologia, quanto de novas possibilidades de atuação, de pesquisa. Bem, vamos falar sobre Indústria 4.0, que é um tema super relevante, e para hoje a gente tem essa agenda aqui, que a gente vai falar um pouco sobre transformação digital, uma introdução sobre Indústria 4.0, entrando um pouco nos pilares da Indústria 4.0, voltando um pouco, né, transformação digital, porque não dá para falar sobre Indústria 4.0 sem entender o que de fato está acontecendo em termos de transformação digital, tá? Daí a gente tem um tópico também para falar sobre alguns cases de Indústria 4.0, uma breve apresentação também sobre a Indústria 4.0 aplicada em geotecnologias, quanto que isso pode trazer de ganhos e benefícios no geral. Vamos falar um pouco também sobre as skills e o profissional 4.0, digamos assim. E eu vou trazer também, apresentar alguns slides com alguns gatilhos sobre inovação. Aqui um pouco de mim, né? Meu nome é Kleber Castro, eu formei em Engenharia Mecânica pela
pela Federal do Rio Grande do Norte, em 2016, e a partir de 2017 eu entrei no mundo aí da transformação digital e indústria 4.0, daí que eu iniciei, eu fiz uma pós pela Federal do Paraná, em indústria 4.0 e transformação digital, e hoje eu também tenho vínculo com a Federal na condição de mestrando, faço mestrado em engenharia mecânica lá na Federal de Curitiba, atualmente com atividades remotas, e mais recente eu entrei para o mundo ágil também, né, estudando, se tornei Agile Coach, que daí a gente fala de agilidade de métodos ágeis de projetos, né, que são novas formas de trabalho. A minha trajetória profissional se resume à atuação em algumas grandes empresas, né, comecei como trainee numa fábrica de cimento, mineração, depois eu fui como consultor técnico em uma empresa de manutenção preventiva, de soluções para a indústria, e depois eu atuei em um grande player da área de energia, que é a Engie, com energia solar fotovoltaica e outras soluções. Bem, transformação digital. O que é isso, na verdade, né? O fato é que nós estamos vivenciando um mundo que atingiu um patamar de complexidade nunca visto antes. São mudanças constantes, ultra rápidas e sem precedentes. E ainda eu acrescento mais ainda nesse texto. Imprevisíveis, né? Não tem como a gente mensurar as transformações se a gente for falar nesse momento atual que a gente está vivendo. É praticamente impossível medir tudo que está acontecendo, né? Mas qual que é o plano de fundo de tudo isso, né? Tanta transformação digital, de tantas mudanças, tecnologia, pessoas, principalmente pela democratização e disseminação da tecnologia, né? Se sabe que hoje tem-se mais aparelhos de smartphone do que pessoas no mundo inteiro. Então, o acesso à tecnologia e à informação está de uma forma democratizada, o que não acontecia, digamos, há 15 anos atrás, a gente não tinha esse cenário, digamos assim. Aí a gente tem a hipercompetitividade, ou seja, as empresas cada vez mais competitivas, em mercados cada vez mais disputados, digamos assim, e essa característica, digamos assim, esse ponto, né, de hipercompetitividade também fez com que as grandes empresas, os grandes players, as grandes organizações corressem atrás dessa questão da transformação digital. A transformação digital faz parte da indústria 4.0 e a indústria 4.0 de transformação digital. Eu quero falar para vocês que são questões que estão conectadas e não dá para falar de uma ou de outra coisa de forma isolada. A velocidade, né, das informações, a imprevisibilidade das coisas, a conectividade em real time e também a quantidade e variedade de informações disponíveis. Ou seja, hoje a gente tem qualquer informação simplesmente na palma da mão, onde o cliente, onde de fato o cliente que é o dono do jogo, né, o dono do negócio. A gente está falando de tecnologia, transformação digital, mas não é só técnica, de fato, que está acontecendo, né? São outras grandes mudanças que estão acontecendo praticamente no mundo inteiro, onde o cliente, de fato, é o dono do negócio, é o core business, né, de tudo isso que está acontecendo. São mudanças na forma como as pessoas vivem, são novos hábitos e formas de consumo, tanto em produtos e serviços, novas formas de como as pessoas se relacionam, né? Isso tem mudado bastante também. As novas formas de trabalho, estudos, modelos de negócios. No geral, há um mindset diferente, né? Em praticamente tudo. Ou seja, as pessoas estão mais com um pensamento mais sustentável, mais de gastar menos, e de trabalhar menos, ser mais ágil e tudo mais. No geral, são mudanças profundas em todos os setores, orientadas principalmente
as pessoas, ou seja, aos clientes. Não se faz mais um produto e coloca na prateleira achando que o cliente vai vir buscar, porque foi fabricado de acordo com o padrão X da empresa. Não funciona mais dessa forma. Uma frase bem interessante do Klaus, que é um engenheiro alemão, e ele é referência nessa questão de indústria 4.0, ele falou: essa transformação não impacta apenas o que e o como fazemos as coisas, mas também quem somos, influenciando sistemas inteiros entre países e dentro deles, empresas, indústrias, em toda a sociedade. Aqui é um slide bem interessante, que mostra um case de 3 empresas que não acompanharam as tendências e as mudanças em termos de comportamento humano, de entender seus clientes e toda a transformação digital. A gente tem um case da Blockbuster, que era uma empresa que produzia aqueles filmes muitos daqui eu acredito que não tem, que nem sabem de fato o que é, mas eram filmes em forma de DVD, digamos assim, e outros processos de fabricação, e que não acompanhou a tecnologia e simplesmente em 2010 a empresa faleceu, a empresa morreu. A Kodak também é um case de uma empresa que não acompanhou a transformação digital e as mudanças em interesse do cliente. Em 2012 ela faleceu. E outro case interessante é o da Nokia. Interessante é que as empresas elas mudam de negócios ao decorrer dos anos, e isso não é um problema. Ainda mais nos dias atuais, isso tem que ser estratégia das grandes empresas, né? A Nokia, por exemplo, começou em 1865 produzindo borracha para pneus. Depois, ela passou um certo tempo, e praticamente 100 anos depois, ela migrou para a área de telecom. Só que a Nokia, ela está fadada a falir, porque ela não conseguiu desenvolver produtos que, de fato, está agregando valor para o seu público, né? É só a gente perceber e fazer uma pesquisa aqui rápida entre esses, não sei quantos ouvintes aqui tem, mas vamos lá, dá um chute de 70, 80 ouvintes. Quantas pessoas estão utilizando o smartphone Nokia, né? Então, realmente, a empresa não se atentou a essa questão da transformação digital e está fadada a falecer. Bem, vamos lá. Tudo isso tem acontecido por tecnologias disruptivas. E, por um lado, geram oportunidades exponenciais, isso é fato. E entrando aqui um pouco em algumas áreas de como está acontecendo essa transformação digital, o agronegócio, de fato, é uma área que está sendo bastante impactada com a questão da indústria 4.0, das tecnologias disruptivas, né? Hoje, tem-se visto nos campos equipamentos, tratores, caminhão, enfim, uma série de colheitadeiras, todo esse portfólio de soluções que estão relacionadas ao agrobusiness de forma autônoma, conectada, trabalhando com previsibilidade, e tomando decisões de fato eficientes e não mais baseadas no achismo, né? De fato, o agronegócio é uma das áreas que tem sido bastante impactada com a questão da indústria 4.0, mas outras áreas também, né? Aí envolve toda a questão de alimentação, o que produzir, o que de fato o cliente está querendo, é um produto... Porque a gente entendeu, a gente viu nos slides anteriores, que o cliente está mais exigente, ele está mais preocupado com a saúde, com o planeta, ele está, digamos assim, pelo fato dele ter todas as informações em real time e com a possibilidade de tomar as melhores decisões, então ele de fato é o dono do negócio. E aqui eu pergunto para vocês, qual a bebida que vocês querem tomar? É uma Coca-Cola? É uma bebida natural, sem sódio? E, enfim, entende?
Uma questão bem interessante, que está ligada também ao agrobusiness, é a questão de produção de alimentos. Veja a questão da Marfrig, que é uma grande fabricante e produtora de proteína animal, né? Conhecida como a maior fabricante de hambúrguer do mundo, né? Ela recentemente lançou sua marca de Revolution Burger, a linha de produtos à base de vegetal. Mas daí eu te pergunto para vocês, é fácil tomar essa decisão, sendo que é uma das maiores empresas do mundo de proteína animal, possui 50 unidades produtivas, está em 4 continentes e 12 países. Como que é factível e como que é mensurável tomar uma decisão de fabricar hambúrguer à base de vegetal, porque o cliente está mais exigente, o cliente quer um produto que traga mais condição física mais apropriada, que te traga um bem-estar maior, que não te possibilite você adoecer com mais frequência. Enfim, são questões que impactam a indústria 4.0, porque é uma mudança em toda uma estratégia, em toda uma estrutura fabril, e isso faz com que se repense questões. Não estou aqui questionando se a Marfrig tomou uma decisão correta ou não, mas que, de fato, ela está no caminho certo em termos de entender os seus clientes, né? Então, a gente tem outros cases também. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui um case da Singular Sushi, que é uma startup japonesa, que eles estão produzindo, né, por impressão 3D, né, indústria 4.0, sushi. Você simplesmente por meio de um tablet, você configura todo o seu sushi, né? Eu quero com dimensões X, Y, Z, eu quero com o legume X, eu quero com a característica, enfim, é todo personalizado e possível de ser impresso em impressão 3D. A gente tem a área de alimentos, de fato, é uma área que tem mudado bastante, tem sido impactada pela indústria 4.0, e que a gente tem duas grandes startups dos Estados Unidos, americanas, a Impossible e a BioMeat, que são duas, né, elas não fabricam, mas elas vendem os hambúrgueres, né, de fabricação vegetal. E entrando um pouco em outras áreas, aqui a gente tem a área de mobility, né? Essa imagem aqui é da Marginal Pinheiros, no estado de São Paulo, capital. É uma imagem de fevereiro deste ano, né? Na noite seguinte, em virtude de uma chuva de 80 milímetros, praticamente a cidade inteira parou. E 80% das pessoas que iriam se dirigir para os seus trabalhos ficaram home office em toda a cidade de São Paulo e região metropolitana em virtude de uma chuva e em virtude desse trânsito caótico que é nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Daí a gente tem visto muitas soluções em termos de mobilidade, né? As empresas, inclusive hoje, de automobilísticas, elas não se denominam mais como fabricantes de carros ou automóveis, são empresas de mobilities, porque elas estão, de fato, entendendo a transformação digital e que não é mais um produto, é a experiência e etc. Né? A gente tem visto hoje muito essa questão dos jovens não mais buscar uma carteira de trabalho perdão, uma carteira de habilitação e optando por utilizar produtos já prontos, como Uber, como patinete, enfim. Aqui é uma questão interessante também que envolve mobility. A Copel, em 2018, ela inaugurou a primeira eletrovia do Brasil, que fica no Paraná. Aí é possível, com um carro elétrico, você fazer uma recarga
com um preço muito, muito acessível e que é possível você transitar um recarga, por exemplo, de R$ 10 por mais de 200 quilômetros, né? Então, é uma tendência e eu acredito que é um case interessante e que se está evoluindo bastante nesse sentido. Aqui tem um case da Hyperloop, que é uma startup americana. Eles têm um projeto de São Paulo a Campinas em aproximadamente 7 minutos. A proposta de engenharia deles é utilizar como se fosse um tubo a vácuo, né? E uma espécie de uma cápsula, esse produto que está aqui, essa imagem mais embaixo, ele se deslocar de um local para outro uma velocidade de aproximadamente 1.000 km, né? Ou seja, tem muita coisa sendo feita na área de mobility e é uma área com certeza sem precedentes em termos da transformação digital. Falando um pouco aqui do varejo, aqui é uma loja conceito da Amazon Go, simplesmente você não precisa cartão, não precisa dinheiro, você com o aplicativo já chega na loja, já é feito o teu reconhecimento facial, e quando você pega um produto na prateleira, o reconhecimento facial, que você já fez um cadastro e tal, anteriormente você consegue comprar o produto e pagar de casa, enfim. A área financeira também é uma área que está mudando bastante, né? E, na verdade, o que esses caras fizeram, né, essas fintechs, como a Nubank, por exemplo, o que eles fizeram e que mudaram todo o modo de pensar na área financeira não foi necessariamente tecnologia, né? Foi, de fato, quebrar as burocracias, né? Em termos de serviços, em termos de eficiência. Digamos, antigamente você ia numa agência e passava você quantas horas, e hoje praticamente você faz tudo de casa, abre a tua conta. Aqui tem um texto legal que ele diz assim, ó, oferecemos canais 100% digitais, não fazemos o cliente pagar por agência ou centrais de atendimento caras que ninguém quer usar. Burocracia custa dinheiro, então somos eficientes para não ter que pagar tarifas. Ou seja, a transformação digital é interessante, mas não é só baseada em tecnologia, é especialmente em pessoas, né? Aqui tem o caso da Netflix, né? Hoje em dia também a gente não aluga mais o DVD para assistir filme, é o caso da Blockbuster, que fabricava isso aqui. Isso aqui já, né, praticamente já não existe mais. E, de fato, outras áreas e outros setores que também estão mudando bastante, e muitas empresas também estão fadadas a falir, por não entender de fato, não atender e entender e atender de fato as necessidades do cliente, né? Mas daí eu faço uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. O que de fato está mudando? É a tecnologia ou é os negócios? Tecnologia já existe já há um bom tempo, né? A gente sabe que já existe CLP, existe computação na nuvem já há um certo tempo, mas por que essa transformação digital está tão intensa agora, né? Porque as empresas estão buscando mudar em termos de negócios, baseado nos clientes que é o core business, digamos assim, né? E o que você acha? Qual a sua opinião? É a transformação dos modelos de negócio, né? A gente você ia no supermercado e comprava um produto, um Mac 3, com gilete, com lâminas e tal. Não sei se isso faz mais sentido no mundo atual. Por quê? Porque as pessoas estão buscando o quê? Experiência, né? Hoje você vai na barbearia, tem uma sinuca, você bate um papo, desestressa, enfim, são mudanças em termos do consumidor, né? Do customer experience, a experiência do consumidor. Então, tem se feito mais, né, de produto para experiência. Mas por onde começar isso? Só alguns gatilhos aqui para a gente entender como que
que pode aguçar aí o sentido de vocês nesse sentido? É a transformação do modelo mental, de fato, né? Então, é você começar a construir produtos e serviços não mais baseado em preço, mas no valor, né, que isso vai trazer para as pessoas, para os clientes, enfim, para a sociedade no geral. E outra questão também é entender que nós temos os recursos finitos, né? E que não se tem muito frisado essa questão, né, em termos de, de gestão pública, digamos assim, para mitigar essas questões, né? A gente tem queimada praticamente no mundo inteiro, e em fevereiro desse ano saiu um post legal, uma notícia aí, por exemplo, o Estadão noticiou que a temperatura da Antártida passa dos 20 graus Celsius pela primeira vez, segundo os cientistas brasileiros. Ou seja, a transformação digital e a indústria 4.0 também está ligada à sustentabilidade, né? Porque se eu produzir um produto que vai danificar o meio ambiente, e esse produto vai ser um emissor de gases, isso impacta em toda a cadeia, impacta no planeta, enfim. De fato, a indústria 4.0 e a transformação digital existe porque a gente tem que pensar nos nossos filhos e na próxima geração. Aqui a gente vai entrar na introdução da indústria 4.0. Aqui é a timeline da indústria 4.0, tá? Começou em 2012 lá na Alemanha, que em tese a 1.0, digamos assim, né, deu-se pelas máquinas a vapor, a era da mecanização, foi quando de fato a mão de obra foi substituída pelas máquinas, né, entenda dessa forma. Isso aconteceu entre o século XVIII e o século XIX. Já a indústria 2.0, né, deu-se pela questão da eletricidade, além das máquinas, começou-se a surgir as linhas de produção, as linhas de montagem, produção em massa. A 3.0 é a era da automação, né? Daí chegou a computação, a eletrônica, a cloud, e a 4.0 é a integração. Imagine que é a integração de todas as tecnologias que existem e estão sendo desenvolvidas para trabalhar com previsibilidade, informação real-time, e o céu, de fato, é o limite com a questão da indústria 4.0, né? Aqui, as tecnologias que compõem, em tese, a indústria 4.0, né? Existem outras, mas essas são a base. Com essas você consegue desenvolver a indústria 4.0, né? A gente tem realidade aumentada, a possibilidade de se trabalhar com Big Data, com grandes informações e dados, robôs autônomos, manufatura aditiva, computação em nuvem e internet das coisas. A indústria 4.0 é você conectar todo um chão fabril, digamos assim, é a conexão do mundo real com o mundo digital, né? A indústria 4.0, só para vocês entenderem um pouco melhor, e essa imagem é bem legal, ela mostra aqui as tecnologias dispersas, né? Você tem ali QR Code, você tem o GPS, o Machine Learning, você tem computação, visão computacional, reconhecimento de voz, todas essas tecnologias, em tese, a indústria, né, é acessível à indústria, ou mesmo a nós mesmos como pessoas, mas elas não estão integradas, né? Então, a indústria 4.0, de fato, é essa conexão, esse elo entre todas essas tecnologias, trabalhando com dados, trabalhando com previsibilidade, trabalhando com antecipação de informações, e nesse sentido, gerar benefícios que a gente vai ver lá na frente nos slides, posteriormente. Aqui é uma imagem bem interessante também, para frisar a diferença entre 3 e 4.0, entre indústria 3 e 4.0, que ele mostra uma hierarquia de uma fábrica, né? A gente tem aqui a Enterprise, a fábrica, os centros de trabalho, as estações, os ativos de controle, que são os computadores e tal, e que a gente tem os produtos, né? Que são fabricados isolados, sem tecnologia, né? E
e não estão integradas com todas as áreas e todos os setores da empresa. Né? Produto não conversa com áreas e com setores e com tecnologia, digamos assim. Aqui, essa imagem mostra bem a questão da indústria 4.0 e como elas estão conectadas. Né? O mundo conectado, é uma informação lá na França que você consegue entender como está o motor da sua fábrica está funcionando, que nível de confiabilidade aquele produto está te passando por meio de smartphone, porque tem sensores conectados, a fábrica inteligente, ou seja, há uma conexão de produto, de, de tecnologia com setores. Isso, de fato, é a indústria 4.0. Aqui uma informação interessante, que é da BDI, né? Ela diz que só com a redução de custo em manutenção por ano, você consegue reduzir 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais com a questão da indústria 4.0. Em termos de melhoria de produtividade, você consegue ganhar com produtividade, em termos de cash, você consegue 34 bilhões por ano. Tá? Só que apenas 5% das empresas brasileiras adotam a indústria 4.0. Ainda é uma parcela muito pequena diante de muitos desafios que as empresas, que as instituições, as federações, tem algumas organizações que trabalham com mais intensidade em termos de disseminar conhecimento, de formar profissional, enfim, são muitos desafios. Aqui os pilares da indústria 4.0, não vou me ater muito a essa questão, só para vocês entenderem o que sustenta de fato a indústria 4.0, são alguns pilares, né? Que é a questão da digitalização, automação de processo, que é uma conexão de tecnologias e setores e áreas e tal. É a questão da customização em massa, né? Nesse sentido, você consegue produzir de acordo com a necessidade, com o desejo do cliente. E a questão da economia circular, que é a questão de produzir, que está super conectado com a indústria 4.0, que é você produzir produtos que, de fato, não venha a ter um impacto muito grande com o meio ambiente, e, pelo contrário, esses produtos eles sejam degradáveis e etc. Digitalização. Nada mais é do que colocar tudo que era no papel para o digital. Né? Você olhar para uma empresa, você tem muito checklist no papel, ficha de inspeção, e nesse sentido você tem muitos procedimentos desatualizados. Se falar de uma área de manutenção, muitas etiquetas de manutenção, muito trabalho manual mesmo, né? E muita informação obsoleta. Né? Se a gente migrar para o digital, você tem informação em tempo real, fácil acesso aos dados, inteligência no processo e decisões baseadas em dados. Né? Porque a indústria 4.0 trabalha com... É um do cerne da indústria 4.0, um dos cernes, é a questão dos dados. Né? Automação de processo é a conexão de todas as tecnologias, né? Você consegue fazer uma integração de um sistema, conversar um com o outro, né? Digamos, um sistema de automação de processo de uma startup que conecta com o ERP, o SAP da vida, enfim. E qualquer sistema CRM, né? Eu acho que a sacada da indústria 4.0 é você fazer a integração nesse pilar de todos os processos automatizáveis que existem dentro de uma empresa, dentro de um agronegócio, enfim. Customização em massa, né? Esse é um grande desafio da indústria 4.0. É como você fabricar, produzir em massa, sem precisar de um setup, né? O setup é aquele tempo de uma troca de uma máquina para outra, para você produzir um produto X, um produto Y. Mas como que você tem uma máquina que ela possa produzir essa imagem das capinhas aqui de celular, né? Você possa produzir essa variedade de capinhas de diversas cores, de diversos formatos, de diversas características,
mas com um equipamento só, né? Como que fazer isso? Esse é um dos grandes desafios e esse também é um dos pilares da indústria 4.0. Mas hoje já tem algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, tem um website que você consegue escanear o tamanho exatamente do seu pé, você coloca ali a cor do tênis, você escaneou, mandou as informações por meio de seu smartphone, você jogou na internet, no meio da plataforma, e você coloca a cor que você quer, e, de fato, a loja, a empresa, vai te entregar aquele produto exatamente como que você estava querendo, né? Então, a questão da economia circular, né, é algo que faz parte, que está super relacionado com a indústria 4.0, é um dos pilares da indústria 4.0. Daí, como eu mencionei, significa produzir de forma que você esteja olhando para o meio ambiente e como aquele produto pode impactar o menos possível, né? Aí tem um exemplo do cartão biodegradável. Por outro lado, tem algumas empresas, né, que é um case da Adidas, ela reciclou, né, garrafas PETs, não me lembro por certo qual foi esse mar ou esse oceano, essa praia, mas ela produz, né, ela fabrica tênis a partir da reciclagem de PETs e outros materiais. E a imagem desse tênis é um produto totalmente reciclável, né? Ou seja, a economia circular parte do princípio que é interessante, o essencial é produzir de forma que não tenha uma degradação do meio ambiente de uma forma, né, positiva, mas, por outro lado, também a possibilidade de reciclar e trabalhar com a questão da logística reversa, né? Agora, entrando um pouco na questão dos cases de indústria 4.0, aqui alguns cases interessantes, que é um case de uma startup de Curitiba chamada GoEpic, né? Ela desenvolveu um piloto com a Renault em Curitiba, onde de um lado a gente tinha um cenário que era o uso de papel na inspeção, né? A área de qualidade, informações com demora na transmissão e as áreas de qualidades e produção eram independentes. Daí foi o que os caras fizeram. Desenvolveram um piloto, utilizaram as tecnologias de reconhecimento de voz e realidade aumentada e virtual, nessas imagens que mostram imagens reais de um operador. Aqui ele está recebendo comando de voz, né? E está por meio de um ROX de realidade aumentada, está dando coordenadas para ele o que de fato ele tem que fazer, né? E ele projetando esse óculos nessa direção do carro, ele consegue de fato ver um dashboard, né, dos pontos de como de fato ele tem que fazer, né? Ou seja, ele é uma integração do mundo real com o virtual, não é mais inspeção baseada em achismo. De fato, o virtual ele diz de fato como executar correto, porque um cara desse que está fazendo a inspeção de 200 carros por dia, a possibilidade dele errar é muito grande, dele deixar passar algum erro de fabricação, enfim. Então, você tem integração entre as áreas, redução no tempo de inspeção e uma série de benefícios. Aqui um case bem interessante também, de aplicação da indústria 4.0, é de uma empresa chamada Ecoenergia. É daqui de São Paulo, eles têm parques eólicos no Rio Grande do Norte, no Nordeste, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Os parques eólicos deles estão no Nordeste e os centros de operações deles estão aqui em São Paulo. E eles conseguem ter todo o monitoramento dos parques eólicos, dos aerogeradores, das turbinas. Em real time, eles conseguem ter esse monitoramento e o melhor, eles conseguem ter previsibilidade, porque eles têm, de fato, as informações e os dados em suas mãos, digamos assim, né? Por meio de sensores instalados em essas turbinas, eles conseguem jogar esses dados na nuvem e uma equipe de TI
trabalha com machine learning, deep learning, internet das coisas, e consegue transformar dados, né, de geração, de performance, de desempenho, em decisão. Essa é a sacada da indústria 4.0, né? Você se antecipar a falhas, a erros. Por exemplo, esses últimos anos, muitos aerogeradores, eu acompanho um pouco essa questão da energia eólica, muitos aerogeradores, simplesmente eles quebraram, caíram no chão, incendiaram. E é uma fortuna um aerogerador desse, né? É coisa de milhões, 5, 6 milhões, somente um aerogerador, desde a concepção até a instalação. Tá? Aqui um outro case interessante, que é o da Mondelez, né? Simplesmente foi também com a startup GoEpic. É um case interessante, que não foi só de indústria 4.0, mas foi de transformação digital. Simplesmente tudo que a Mondelez tinha em papel, em termos de produção, administrativo, praticamente tudo, eles colocaram no digital, smartphone, tablet, tudo conectado, informação em tempo real. E as aplicações da indústria 4.0 aplicada em geotecnologias, tá? Eu pesquisei um pouco sobre essa questão, sobre esse tema. Poderia passar a tarde inteira aqui falando sobre aplicações da indústria 4.0, porque não são aplicações isoladas, ela se conecta com outras áreas e tal, mas eu vou trazer alguns slides de forma bem rápida, só para entender quem está nesse cenário e algumas aplicações. Aqui tem a aplicação da iFood, né? Eles trabalham com geolocalização, né? É uma estrutura robusta de tecnologia, né? Fica aqui em São Paulo. E aqui está uma imagem de não dá para ver aqui em cima, tá só as cordinhas, de um drone entregando, isso foi em Campinas ano passado, 2019, entregando comida por meio de drone, né? Ou seja, uma startup de São Paulo que antes entregava isso por bicicleta, por bike, por moto, já está fazendo uma entrega utilizando conhecimento robusto de tecnologia, de geolocalização, para entregar aos seus clientes por meio de drone. Aqui é um case da Horus, que também é uma outra startup, que eu acredito que é conhecida de muitos aqui, que é de Santa Catarina. Eles trabalham com mapeamento, né, mapeamento relacionado ao agronegócio, ao mapeamento de poluição de cidades, enfim. Eles trabalham com essa espécie de aeronaves, colocando dados, e dados transformam em informações você converte isso em decisões, né, por meio de tecnologia. O que é isso interessante também, que eu quero trazer aqui para vocês também, é o da Pluvion, que é uma startup de São Paulo, né? O que eles pensaram, né? Previsão do tempo em alta resolução. Eles criaram estações meteorológicas de baixo custo, né? Com sensores super inteligentes, e de uma forma que o objetivo deles é democratizar acesso à informação na questão de índices questão da chuva, né? Quando que vai chover, e são informações a respeito da geografia e, enfim. E aqui um outro case interessante, que é da Pix for Deep Cloud. Eles têm uma solução aplicada para monitoramento de obras, né? E eles utilizam algoritmos de fotogranometria para mapear e modelar, né, a realidade por meio de imagens, né? E eles conseguem ter esse monitoramento de forma remota, enfim, bem interessante esse case deles aqui. Bem, e qual que é os benefícios da indústria 4.0? Quais que é os ganhos, né? Porque, pensa comigo, se a indústria 4.0 existe, é a questão que eu já falei até agora, é a questão da competitividade, é a questão ambiental, mas que, de fato, quais são os ganhos da indústria 4.0? É competitividade, como eu já mencionei,
produtividade, você colocar um novo, colocar um patamar diferente em termos de produtividade, seja na indústria, seja no agronegócio. Redução de custos, todo mundo está querendo gastar menos, e mais ainda nesse período que a gente está vivendo, né? É uma necessidade. Se a gente for falar de homem, a gente está falando de flexibilidade, aumento de eficiência do trabalho, descentralização e novos postos de trabalho. Em algumas palestras que eu ministrei esses últimos meses, no começo do ano, uma certa pessoa me perguntou se a indústria 4.0 de fato iria tirar muitos empregos da população, das pessoas que estão ali na linha de produção. Né? De fato, sim, mas pensa comigo que o ser humano, de fato, ele não foi feito para ser uma pessoa que está ali 10, 12 horas executando uma atividade repetitiva e gerando uma série de... Obviamente, ele está ali buscando o seu recurso, mas não é... O ser humano, de fato, não foi feito para isso, né? A gente foi feito para pensar, para trazer soluções, para ser criativo. Isso, sim. Por outro lado, a indústria 4.0 é vista com bons olhos, né? Obviamente, a questão da eliminação de postos de trabalho é uma questão que tem sido bastante discutida, mas, por outro lado, a indústria 4.0 vem para gerar bastante benefício. Né? Se a gente falar de máquinas, a gente tem disponibilidade de máquinas, redução de custo de manutenção, redução de consumo de energia. Se a gente for falar de produto, a gente tem a melhoria na qualidade de produtos, dos itens produzidos ou fabricados, porque a tecnologia faz com que a gente trabalhe com confiabilidade em termos de qualidade, de processos. A gente tem entrega com exatidão, de forma personalizada, e a gente consegue customizar o produto de acordo com a necessidade do cliente. Né? Aí, entrar agora num tópico super interessante, acredito, para vocês, e a questão do profissional do futuro, que não é mais o profissional do futuro, é do presente, o profissional 4.0. Quem que é esse cara, né? Qual o perfil que ele tem que ter, qual que é as skills, o que ele tem que buscar, onde que ele tem que buscar, enfim. O que se sabe é fato é que as habilidades mudaram nos últimos 50 anos. Isso é fato. Né? Migrando de habilidades físicas e manuais para habilidades cognitivas básicas. Ou seja, de um lado que você tem carregar a produção, estar em mineração, enfim, atividade braçal. Agora a gente tem atividades que são mais, digamos, inteligentes, cognitivas, né? Resolver incidentes, analisar métricas, relatórios. Ou seja, o cenário vem mudando ao decorrer dos anos nesse sentido. Né? Aqui é um gráfico bem interessante da McKinsey, uma renomada empresa de consultoria. Ela cita que as habilidades meta, as habilidades hardware e as habilidades software do profissional que, em tese, estaria enquadrado nesse padrão, digamos assim, se é que existe, indústria 4.0, né? Que ele tem alguns exemplos, e o quanto isso é necessidade do mercado. Né? Temos aqui que está como se fosse uma hierarquia, né? A gente tem, de cima aqui para baixo, as habilidades meta, né? Que são as habilidades de crescimento, né? Aspiração de aprendizado contínuo, resiliência, conforto às mudanças e incertezas. Ou seja, são habilidades necessárias, constantes. Se a gente não estiver alimentando esse tipo de habilidade, que está mais relacionada a nossas emoções, a gente, de fato, não vai conseguir evoluir. E está aderente ao que o mercado está buscando. Aqui eu coloquei, são as habilidades que ajudam outras habilidades, coisas que por si só não te dão um emprego diretamente, tá? Mas potencializam o que quer que você esteja fazendo. Ou seja, te colocam em um novo patamar. As habilidades hardware são aquelas habilidades mão na massa, né? Se a gente for falar da indústria 4.0, são as habilidades de desenvolvimento de software, gestão de produtos, analytics e big data, metodologias ágeis, prática de gestão. São habilidades que mudam, né? Hoje
você tem a programação X, que amanhã talvez não esteja tão aplicada aos desenvolvimentos de tecnologias, e você tem que se reciclar nesse sentido. Daí a gente tem as habilidades soft, né? As soft skills, né? Que são as habilidades mais emocionais, inteligência emocional, pensamento criativo, resolução de problemas, criatividades. Essas, né, a profundidade e a complexidade delas exigem, né, elas aumentam de acordo com o nível no mundo empresarial, digamos assim, corporativo. Bem, indo adiante aqui, estou quase finalizando. Aqui algumas habilidades, né, que elas não se tornarão, elas já são de fato as habilidades que o mercado está exigindo, que mostra que eles não são de natureza técnica, né? Resolução de problemas complexos, pensamento criativo, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com os outros, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisões, orientação para o serviço, negociação, saber negociar, saber conversar, a flexibilidade cognitiva. Por fim, para finalizar esse tópico, eu digo que não é o mais forte que sobrevive, nem mesmo o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta à mudança, né? Uma frase de Charles Darwin. Agora, alguns gatilhos de inovação, para a gente finalizar. Interessante que inovação não tem a ver com tecnologia, é cultura. É um exemplo bem factível disso é a Suíça, que não cultiva nenhum pé de café, mas Suíça não cultiva um pé, mas exporta mais café torrado do que chocolate ou queijo. Ou seja, o que acontece com esses caras que não tem um pé de café, mas exporta mais, né, do que produtos que são comuns lá, como chocolate e queijo, né? Ou seja, é questão cultural. E se a gente dá aqui alguns insights, implantar uma cultura de inovação, seja numa empresa, seja na universidade, seja em qualquer lugar, aqui alguns gatilhos interessantes. Você pode partir do intraempreendedorismo, inteligência coletiva, crowdfunding, você pode praticar o benchmarking, pode desenvolver um Open Innovation. Algumas universidades são bem fortes nessa questão do Open Innovation, por exemplo, a Unicamp trabalha forte com a questão da Open Innovation, ou seja, trazer empresas, trazer consultoria, trabalhar junto, desenvolver grandes projetos, Omnichannel, Fab Labs, parceiros e fornecedores, Design Thinking, Agile e Lean, e trabalhar com equipes transversais. A inovação funciona como uma floresta tropical. Pensa comigo, o ecossistema é vivo, ou seja, diferente do que a gente se aprendia nos anos anteriores, dos nossos pais, gerações anteriores, é preciso quebrar as regras e sonhar. As portas são abertas, experimentar e interagir com os demais, isso é super interessante, questão do network, ouvir, saber escutar, opinar, colaborar, errar, falhar, persistir, e o resultado pode ser muito diferente do planejado, né? Aqui eu deixo para vocês que eu acredito que seria um modelo mental 4.0, né? O que isso pode trazer para vocês, né? Como futuros profissionais, estudantes de graduação, pesquisadores. Eu acredito que é ter um propósito de causar impacto. A gente tem que saber onde é que a gente vai, o que a gente quer. Eu acho que é interessante buscar uma formação multidisciplinar. O mercado cada vez mais busca esse tipo de profissional, né? Eu sou exemplo disso. Eu me formei em engenharia, daí fiz um estágio na fábrica de cimento, formei em engenharia mecânica, fiz uma pós em energias renováveis, estudei indústria 4.0, agora estou em metodologias ágeis, estou estudando dados também, ciência dos dados, enfim, é buscar informações, buscar conhecimento, que muitas das vezes está, né,
o acesso é muito fácil, é gratuito, enfim. O perfil intraempreendedor está aberto, flexível para adaptação. Questionar ao invés de ter a resposta pronta, isso é super importante. Aqui eu citei que está bem no meio do slide aqui, fazer com o cliente, não para ele, ou seja, sentar com o cliente, ou seja, sentar com o teu professor, sentar com o teu colega pesquisador, ou seja, é criar de fato um relacionamento, buscar novos conhecimentos, senso de urgência, não se acomodar, ter um mindset sustentável em todos os sentidos, né? Sustentável em termos de recurso ambiental, enxuto em todos os sentidos da sua vida, e participar de eventos e tecnologias também é uma característica que se relaciona a essa questão do modelo mental 4.0, que eu acredito que essas aqui te colocarão em um novo patamar, digamos assim, né? E a questão do network colaborativo, é isso que a gente está fazendo aqui. Para finalizar, eu pergunto a vocês, a área 4.0 já chegou, ela já está presente, a gente já viu que tem alguns cases, tem algumas coisas legais acontecendo, e eu pergunto, não precisa me responder, você já está pronto, né? Pelo que eu entendi, a área de geotecnologia é uma área multidisciplinar, mas que carece ainda, sei lá, vai lá, de conhecimento de dados, de cursos e de disciplinas relacionadas à tecnologia que vai mais a fundo, que trabalha a questão do dado, previsibilidade. Bem, são questões para a gente pensar. Um pouco do meu trabalho, né? Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Belos, somente eu, um intraempreendedor. Eu sou parceiro da GoApp, que é uma startup de 4.0, de indústria 4.0, chamada GoApp, de Curitiba. Eu trabalho nas três pontas, né? Aqui eu trabalho disseminando conhecimento, né? Com palestra, com workshop, com oficinas. Trabalho com os projetos Mão na Massa também, com a indústria 4.0. Bem, e eu acredito que a gente não faz nada sozinho. Eu sou voluntário da Fiesp, né? Faço parte do Comitê de Indústria 4.0 e Energias Alternativas da Fiesp, um comitê com bastante pessoas que querem mudar o cenário da indústria 4.0, né? Pessoas engajadas. Faço parte de Inovativa, sou mentor, né? Voluntário, e da Fundação Estudar, que é uma organização que impacta jovens com cursos de carreira, inteligência emocional e etc. Um momento, tem mais um slide. Então, eu passo aqui. Oi. Travou alguma coisa, isso. Kleber? Então, bem, quero só mais 2 slides aqui para finalizar, para dizer que a gente pode dar novos, né, outros passos, né? Conta comigo com outras questões, palestras, workshops, consultoria, mentoria, projetos mão na massa, implantação de cultura ágil, que a gente pode trabalhar com indústria 4.0, inovação corporativa, transformação digital, gestão ágil de projetos, e é isso. Muito obrigado. O meu contato, fica à vontade. Joia. Muito obrigado, Kleber, pela tua apresentação. Era bem isso que eu estava esperando. Espero acredito que também muitos dos ouvintes aqui também estavam esperando isso. Muito esclarecedor, muito mesmo. Eu acho que traz uma visão justamente daquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da tua palestra, né? Que a indústria 4.0, transformação digital, não é algo do futuro, é presente, né? E eu pessoalmente vou ter uma pergunta para você, mas antes eu gostaria de expor aqui, nós temos 2 inscritos, deixa a palavra aberta aqui para outras pessoas que escreverem com perguntas aqui também, se quiserem falar pessoalmente com o Kleber, também só deixem seu nome no chat. Mas o Yuri Castro pergunta aqui,
Em meio à pandemia, as empresas começaram uma corrida contra o tempo em relação à digitalização das suas operações para continuar a rodar. Você já conseguiu notar esse maior interesse? E, na sua visão, quais os maiores impedimentos atuais? Então, pandemia, o pessoal está correndo atrás agora do prejuízo. Quem não era digital teve que fazer de última hora. Então, o que você vê? A procura aumentou, o interesse aumentou nesses últimos tempos? Sim, eu acho que não o interesse, mas não a procura, mas o interesse intensificou de conhecer mais as tecnologias, né? Respondendo a pergunta do Yuri, eu confesso para ele que eu não tenho visto, embora com a pandemia, mas eu não tenho visto uma grande aceleração em termos da adesão das tecnologias de indústria 4.0 pelas indústrias. Eu acho que o momento, de fato, é um momento que as empresas estão com o pé no freio, tá? Mas muitas empresas elas já estruturam, né? Um cenário mais otimista aí, mais para frente, elas já estão se estruturando para, de fato, entrar com tudo com a indústria 4.0, porque é onde elas vão se manter competitivas e no mercado, não é agora, nesse momento, no olho do furacão, é após o olho do furacão, onde a gente já tem passado por todo uma mudança de comportamento das pessoas, aquela pessoa X que consumia o produto Y, ela não vai consumir mais, então você tem que pensar em todas essas questões que a gente conversou, de customização, de produtos sustentáveis. Então, respondendo a pergunta do Yuri, eu acho que as empresas elas estão atentas, mas os investimentos, mas as coisas estão bem devagar. Né? Tá certo. É uma visão que eu, de fora, também tenho. O Eduardo Bortolucci faz uma outra pergunta, mais ou menos emendando nessa do Yuri, em relação à sua expectativa, tendo conhecimento de mercado e da área, de como essa pandemia provavelmente vai alavancar o desenvolvimento tecnológico e os novos meios de produção no mundo inteiro. Então, ele pergunta, é possível que os investimentos em tecnologia mudem de foco, pensando mais na questão de saúde, conforto e praticidade, tanto para as empresas quanto para os funcionários? Então, de novo, essa pandemia vai mudar o jeito das indústrias pensarem e agirem? Sim, total. É uma pergunta bem legal. E o mais interessante, né? As empresas que fabricavam um produto X, elas estão migrando para novos modelos de negócio, em virtude da pandemia, né? A gente tem visto aí algumas empresas que antes não fabricavam produtos de saúde, né? Por exemplo, a Johnson Johnson, que está focado bem em produtos de bens bem de consumo, né? Creme dental e etc, e outras coisas, e agora ela migrando para outras áreas, né? Eu acho que não é feio você mudar você ir para outro negócio, você pivotar, você escalar outras áreas de negócio. Isso não. O complicado é você não acompanhar essa tecnologia, a transformação digital, entender o cliente e você morrer na praia, né? Os cases que eu citei lá, né, da Blockbuster, da Kodak, simplesmente as empresas elas não acompanharam o avanço da tecnologia e, mais uma vez, entender a necessidade do cliente é muito importante, né? Porque, de fato, é ele quem toma a decisão, enfim. Perfeito. Eu tenho uma visão de que a geração que está hoje na universidade, ela já vem com um pouco... Essa nova geração, são jovens aí de faixa etária dos 20 anos. Eles já estão entrando na universidade e possivelmente saindo, né,
da universidade com essa visão de transformação digital, indústria 4.0 meio que enraizado na cultura deles, tá? Dessa nova geração. Só que nós, como professores de uma geração anterior, nós temos uma certa dificuldade, pelo menos é uma visão que eu tenho, né, de como inserir esse contexto, porque é assim, né, a indústria é centenária, está lá no mercado há séculos já, né, com uma visão tradicional. Algumas estão mudando. Nós temos uma geração de estudantes que já tem essa transformação digital enraizada na cultura deles, e nós, professores, estamos aí no meio termo, né? Só que as nossas aulas ainda estão engessadas no tradicional. Então, a pergunta que eu faço para você você hoje está no mestrado, você fez graduação, né? Como é a tua visão de como nós, professores, devemos abordar a indústria 4.0 e a transformação digital na sala de aula? Deve ser uma disciplina ou deve ser algo já entrelaçado na disciplina tradicional? Qual é a tua visão? O que você enxerga nessa questão da sala de aula? Bem legal a tua pergunta, viu, Paulo? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que é 2 pontos, né? Primeiro, cara, eu acho assim que tem que mudar primeiro a gestão de tudo isso, né? Uhum. Tem que começar de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Os conselhos regionais de engenharia, as reitorias, as coordenações de curso, elas têm que refazer essas grades curriculares dos cursos de engenharia de acordo com a necessidade do mercado, né? O mercado está gritando por esse profissional. Há muito que se diz aí atualmente que há um gap aí de quase 500 mil profissionais de tecnologias que o mercado não encontra no nível de Brasil. Porque realmente não é a universidade não está formando os profissionais que o mercado está exigindo. Daí, como você falou, o cara tem o DNA já de transformação digital porque ele está buscando além, ele está indo além, tem os cursos de extensão e etc. Mas a universidade tem que mudar essa base, né? Eu vejo que o CREA, recentemente aqui de São Paulo, ela está com iniciativa de alguns cursos de especialização, mas tem que, de fato, ser uma mudança disruptiva em termos de grade curricular. E respondendo melhor a sua pergunta, eu estou fazendo um curso de ciência dos dados, um curso de extensão de aproximadamente 200 horas, e o professor falou algo bem interessante, o facilitador. Aqui é o seguinte, você não vai aprender Python em linguagem R do zero. Imagine que você é uma criança e eu vou jogar bola para você. Ou você você quer dirigir um carro, mas não quer tirar a habilitação. Cara, você tem que ir, pegando o exemplo da criança, joga bola, você vai fazendo. Eu pego o Python e aplico para desenvolver um projeto de, sei lá, automação de mensagens do WhatsApp. Um exemplo. Uhum. Ou seja, a gente, respondendo a tua pergunta, não é estudar isolado as tecnologias dos cursos de engenharia, né? Um pós, tudo bem, um MBA, aí sim, foi o que eu fiz. Mas os cursos de engenharia de fato, colocar já as tecnologias aplicadas àquelas áreas específicas, né? Não sei se é isso que tem acontecido nos cursos de graduação, mas fazendo essa analogia é exatamente isso, né? Pegar o que já tem pronto e desenvolver de acordo com aquela área de atuação. Tá. É algo que a gente tem que... Nós, como professores e educadores, nós temos que nos unir e forçar um pouco para mudar, sair do tradicional e inserir mais dessa transformação digital e da indústria 4.0 na grade. Mas é uma dificuldade que nós temos. Seja pela nossa base, ou seja pelas ferramentas que estão disponíveis. Mas emendando um pouco com a pergunta que o Yuri e o Eduardo fizeram, a própria universidade, por conta da pandemia,
vai ter que fazer uma mudança drástica agora. Sim. E eu acho que isso, essa mudança vai acabar alertando e criando soluções mais inteligentes para o nosso dia a dia, como professores e como alunos, mas também na forma de inserir essa transformação digital na grade. Eu espero que a gente corra atrás agora e consiga essa solução o mais rápido possível. Uhum. Mas legal. E assim, professor Paulo, eu fiz engenharia quase 4 anos atrás. Hoje, praticamente, o que eu tenho aplicado do curso de engenharia, eu fiz engenharia mecânica, mas, no geral, para o estudo de engenharia, eu confesso para você que eu aplico 5% se for do que eu aprendi na graduação. Sendo bem conservador, no máximo 5%, 10% de que eu aplico de fato. Ou seja, hoje não faz mais sentido você passar uma lista de exercícios com 10 questões para você calcular a área da tubulação. Não faz mais sentido isso, entendeu? Por quê? Porque as informações já estão em tempo real. É a tecnologia, é o software conectado com os serviços, isso está muito forte. O produto também, conversando com o cliente. A tecnologia, não sei se vocês têm disciplinas de tecnologia na grade, mas é isso que o mercado está buscando, sabe? É o conhecimento prático, não é, de fato, mais a titulação, né? Bem, só mais assim para a gente refletir e gerar alguns insights nesse sentido, né? Perfeito. O professor Valdir acabou de deixar uma pergunta aqui para a gente. O professor Valdir, colega meu, professor na agronomia. Será um único formulário? Pergunta, desculpa, Valdir. Sobre o feedback. Agora, chegou uma pergunta aqui pro Kleber. Perdão. Mas, gente, se tiverem mais perguntas aqui pro Kleber ou quiserem fazer algum comentário pessoalmente, por favor, fiquem à vontade. Podem deixar o nome aqui no chat. Bom, Kleber, eu acho que é mais ou menos isso. Em nome do CPGEL, como coordenador, em nome também do nosso colega André Toledo, que é o organizador, gostaria de mais uma vez te agradecer o tempo né, nessa visita virtual que você nos fez. Eu acho que foi bem proveitosa. É a primeira vez que nós temos um contato com um palestrante nessa temática. Eu acho que a gente estava precisando, os alunos, eu tenho certeza que estavam muito interessados em ouvir um pouco mais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero, em breve, a gente poder fazer um convite para uma visita pessoal, né? Nós ficamos na região de Buri, interior de São Paulo. O acesso não é muito fácil, mas espero que aí em breve a gente possa fazer esse convite e ter você presencialmente algum evento nosso. Então, muito obrigado. Deixo aí mais uma palavrinha para você dar um tchau para o pessoal. E se alguém quiser também, por favor, tenha vontade para falar alguma coisa. Kleber, muito obrigado. Valeu, professor Paulo. Nossa, foi um bate-papo muito legal. Fico feliz aí por tantas pessoas que participaram, né? Estão ainda conectados até esse momento. Se dedicar esse tempo aí para aprender um pouco, para entender essa questão da indústria 4.0. E mais ainda, entender que há um senso de urgência, a gente de fato tem que buscar, tem que correr atrás, não é só tecnologia, é relacionamento, novas formas de trabalho, daí eu falo sobre a questão das metodologias ágeis. E mais uma vez, só agradecer, com certeza aí o convite já tá aceito. Eu vi que a gente não está muito distante aí de Buri, está mais ou menos uns 200 quilômetros daqui de São Paulo, me corrija se eu estiver errado. E com certeza, logo, logo,
Eu estarei aí para a gente fazer uma palestra, bater um papo, enfim. Meu objetivo é realmente continuar esse relacionamento com vocês e ajudar na medida do possível. Tá bom? Legal. Maravilha. Valeu, Kleber. Valeu, um abraço. Agradeço aí a todos. Qualquer coisa, me faz contato aí, tá bom? A joia. Eu vou passar o teu contato pro restante dos ouvintes aqui, caso alguém queira entrar em contato. Perfeito. Fique à vontade, disponha. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, um recadinho aí para todo mundo. O CPGEL passou o link do feedback para quem quiser um certificado. Por favor, conectar aí e preencher o formulário para poder receber o certificado. Nos vemos novamente amanhã, mesmo horário, 2 horas da tarde, e a palestra amanhã é com a Jéssica Sampaio. Ela fez mestrado no MIMP e ela vai falar um pouquinho sobre o uso de sensores termais acoplados a drones, né, VANTs, para monitoramento de temperatura de águas superficiais. Então, uma coisa bem diferente aí do que a gente vem trabalhando no CPGEL. Então, nos vemos amanhã às 2 horas da tarde. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Até amanhã.